Bem-vindos ao FENARRECcast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal. Eu sou Anélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Esta é a segunda parte do episódio sobre recursos hídricos e agricultura no Algarve. E os meus convidados são João Bento, CEO do grupo JBI, e Lídio Mestre, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silos, Lagoa e Portimão, António Marreiros, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor, e Macário Correia, presidente da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve. Para quem tenha dúvidas sobre a importância da agricultura no território, devemos também dizer que numa região onde o turismo é uma atividade dominante, é importante ter um território ocupado com pomares, com agricultura, com a paisagem ocupada bonita, porque se tivermos só areia e serras nuas, os turistas não vão gostar, não é? Não, claro que a agricultura é importantíssima também nesse aspecto, né? Na utilização dos solos, do cuidado dos solos e tudo isso naturalmente que é importantíssimo, e a agricultura também não é um setor que possa ser dispensável. A agricultura economicamente também e para a nossa sobrevivência e para produzirmos os nossos produtos também, portanto, mais perto, em vez de termos de exportar. Portanto, é necessária esta agricultura. Como o engenheiro Macário disse há pouco, portanto, a agricultura no Algarve e as estufas desde os anos 70, 80, que satisfaziam, e eram os primores do Algarve que forneciam às grandes metrópoles, Lisboa, Porto e Coimbra, que eram os primeiros produtos hortícolas que se produziam para satisfazer, de facto, todo o país e as grandes metrópoles, como disse há pouco. Portanto, hoje continua a ser importante, existem outros tipos de culturas, são importantes também outros tipos de culturas para que se faz exportação, nos citrinos já se faz também muita exportação, nos abacates, nos frutos vermelhos, culturas que têm que ser, porque fazer agricultura não é só dizer que temos que fazer agricultura. Eu gosto muito de fazer tomates e feijões verdes e outras coisas, como já fiz muitos hortícolas, mas se quisesse continuar hoje a ser agricultor, fazer esse tipo de produtos, não era já de certeza absoluta, porque economicamente não é viável fazer esse tipo de culturas, digamos, com competitividade e que temos no mercado global. Portanto, nós tivemos também que nos adaptar a outros produtos, a outras culturas, para sermos competitivos e também equilibrarmos, neste caso, contribuir também para o equilíbrio da balança comercial, portanto, das exportações e das importações. Agora, é imprescindível, de facto, uma agricultura no Algarve, por mais por tudo aquilo que eu disse e muito mais, porque, de facto, um país equilibrado, e se formos ver os países mais desenvolvidos, a base tem uma agricultura muito forte e isso é muito importante, e nós temos capacidade e potencial para produzirmos muito mais, termos muito mais área de regadio e sermos muito mais eficientes, produzir mais com menos. E Lídio, a questão de reforçar o abastecimento ao Barlavento através da Alqueva, portanto é uma das questões que se coloca atualmente, é uma hipótese que parece viável. Explique-nos porque é que a ligação deverá ser executada entre a barragem de Santa Clara e Odiloca e não da Bravura, e se há algum estudo já a suportar esta ligação. A ideia do reforço do Barlavento a partir de Alqueva não é nova, é antiga. Ela, nos últimos tempos, ganhou tração, digamos, como está na moda a referir, conforme o engenheiro Macário aqui também tinha referido, muito alicerçada na renegociação do acordo de Portugal-Espanha, recentemente assinado em Faro. Esse acordo permitiu, ou garantiu a Portugal a utilização de mais 60 hectómetros cúbicos do Alqueva, repartidos pelas duas subzonas do Algarve, 30 a Sotavento, 30 a Barlavento. No caso do Barlavento, que é a pergunta que me coloca, a ideia subjacente é reforçar os quantitativos disponíveis nos dois perímetros de rega que aqui já falámos, que é o nosso aqui do Arado e também o do Alvor. Na minha concepção, na minha ideia, esse reforço deverá ser feito de tal modo que assegure a máxima flexibilidade possível à zona, isto é, acudir em cada momento ao perímetro que tenha mais necessidade nesse momento, em detrimento do outro, ou, caso estejam em iguais condições, poder repartir de forma, eu não digo equitativa, mas equilibrada o recurso disponível. E para isso significa que o ponto de entrega
o ponto de entrega no Algarve dessa água deverá ser tal que permita fazer essa distribuição, seja para a Bravura, seja para a bacia do Arado, ou para a barragem do Arado, ou para a barragem do Funcho. No caso, seria, eventualmente, sempre a barragem do Funcho. E, portanto, o Ode-Loca tem essa capacidade disponível, porque, de facto, é a maior barragem do Algarve e tem capacidade disponível, ainda que toda a água viesse num dado momento e encaixasse 30 hectómetros cúbicos, ela, em regra, tem sempre capacidade para encaixar essa água. Mas isso não é assim, porque o reforço é regular e, ao longo do ano e em função das necessidades. E significa, então, que a água descarregando na Ode-Loca, este lago é transformado, digamos, num lago de regularização e de distribuição em função das necessidades. Para o lado do Arado, as estruturas estão construídas, que é o túnel que já existe. Para o lado da Bravura, é construir novas estruturas. E, portanto, na minha ótica, não interessa muito o ponto, se a água vai para a Bravura, se a água vem para o Arado, interessa é que ela coloque num ponto que garanta, digamos, a eficiência do seu uso e da sua distribuição, de modo a servir da maneira mais eficaz possível estas duas zonas. E eu penso, enfim, parece-me que é fácil de chegar a essa conclusão, que o ponto ótimo de chegada, eu não digo o melhor de todos, o ponto ótimo no sentido da distribuição do ótimo, em sentido, digamos, matemático, é o Ode-Loca. E já foi desencadeado por vós ou com outras entidades algum estudo para suportar também esta ideia? Não, existem estudos onde nós demos a nossa colaboração no sentido do apoio da necessidade, do apoio estratégico a esses estudos. Os mais recentes têm poucos meses, digamos que eu poderia enumerar por ordem cronológica, nestes tempos mais recentes, a apresentação que foi feita, foi promovida pela Luz ao Morango, no qual o engenheiro Jorge Frois, aqui bem conhecido de nós, apresentou uma proposta de traçado desta obra, quantificada, digamos, estimada, com estimativa de custos e soluções de engenharia a propor em enquadrar, e, portanto, essa proposta, digamos, que garantiria que a água chegaria aqui a Ode-Loca, e de Ode-Loca à Bravura, e de Ode-Loca ao Funcho. O engenheiro Jorge Foz, em mais do que uma ocasião depois dessa, já reforçou e afinou, chamemos assim, as propostas, e, portanto, digamos que não é por falta de estudos, ou por não é por falta de incentivo de estudos que impeçam tomar decisões. Deixe-me só concluir, vou só concluir esta primeira parte do raciocínio. Os custos também estão aproximadamente estimativas. Falamos da ligação de Santa Clara a Ode-Loca à volta dos, creio que eu tenho por aqui os valores, mas são 30 e qualquer coisa milhões de euros, e depois o túnel aquele que é necessário construir de Ode-Loca para a Bravura, à volta dos 20 e qualquer coisa milhões de euros. 23. Portanto, eu penso que não é por falta de estudos, e estes são, penso, na minha ótica, suficientes para dar o impulso necessário a quem de direito possa tomar a iniciativa de, ok, vamos investir, até porque este investimento tem sempre de ser de natureza pública, não há forma, pensamos nós, de o fazer de outro modo. Então, passando a palavra ao António, perguntar-lhe então, na sua opinião, porque é que a ligação deve ser feita, portanto, entre Santa Clara e não Ode-Loca, mas sim Bravura. Bom, antes de mais, há que dizer aqui que o que está aqui em causa não é só o Algarve. Quando se fala no Ode-Loca ou no Alqueva, falamos Alqueva, Santa Clara, ou Monte da Rocha, e depois Monte da Rocha, Santa Clara, porque o litoral alentejano também tem tido grandes problemas de falta de água. Portanto, esta obra é concertada com o Barlavento Algarvio e com o litoral alentejano. Portanto, a tónica do desenvolvimento desta obra será por aqui. Uma parte do litoral alentejano e uma parte do Barlavento Algarvio. O que está aqui em causa é assim, portanto, o Barlavento Algarvio, nos últimos anos, não tem, portanto, a precipitação é mínima. Se o Alentejo e se o Alqueva têm água armazenada suficiente, por outro lado, se agora com o acordo que o Governo fez com os espanhóis, temos 30 hectómetros, há que trazer, porque eu sou um defensor da interligação das barragens. Portanto, as barragens deverão estar ligadas, porque há anos que chove mais numa zona e menos noutra. Se uma albufeira tem mais água armazenada, pode dispensar para a outra. Portanto, a interligação entre albufeiras é importante que este processo ande. Portanto, para andar temos que ter os estudos e depois os projetos. Portanto, eu estou a falar aqui numa obra que vai levar, eu reconheço que este ano, que isto é uma obra que vai levar alguns anos.
E se calhar há alguns bons anos. Mas é bom que se fale, é bom que se estude. E aqui eu já tenho falado aqui com o meu colega Ilídio, aqui do Arado, de Silves, como falei com o colega de Santa Clara, como tenho falado com os autarcas, portanto, desta zona do Barlavento Algarvia, ou seja, de Lagos, Jales de Ura e Vila de Bispo, e até de Odmira e até do Ourique, porque nesta reunião o Ourique quer também fazer o perímetro de rega e é necessário também para juntar estas peças todas para que se desenvolva um projeto em conjunto. E aqui eu deixo isto em aberto para que se estude. Esse estudo é que nos irá indicar se a ligação será na Bravura ou se é no Odloca. Eu só quero dizer aqui aos meus colegas e em especial a todos, a barragem do Odloca, os fins dela é abastecimento público. Para a agricultura tira-se lá 0. Enquanto a barragem da Bravura, ela é para abastecimento público, que não era, mas também é, porque está em primeiro lugar o abastecimento público, é para a agricultura e é para os golfos. Portanto, é um conjunto. E, por outro lado, a Bravura, não havendo água, como não houve nestes anos, nós não temos outra alternativa. Porque não temos mais nenhuma barragem próxima que seja ligada. Portanto, enquanto aqui em Silves são 3 barragens, é o Odloca pode dar para o Funch. E Funch dá por o Arado. Como, por sua vez, a Odloca fica de reserva e o Funch abastece, como já tem acontecido, poupa-se no... Portanto, há aqui uma gestão que tem sido feita e quem tem sido aqui, ou quem tem ficado sem água, tem sido a agricultura. E nós não podemos esquecer que os agricultores este ano, em 2024, pouparam 30% de água. Enquanto para o abastecimento público e para outros, e para os golfos, foram 10% ou 12%, nós na agricultura conseguimos poupar 30%. Com grande sacrifício, é verdade, mas para salvar os pomares, claro que o diâmetro, a fruta em si, tinha o calibre, era inferior, mas nós conseguimos salvar com muito trabalho dos nossos agricultores. E como aqui o nosso colega também falou aqui hoje, da questão da agricultura, a agricultura está desenvolvida no Algarve. Ela está bem desenvolvida. Hoje, os consumos de água é muito diferente. Portanto, há uma grande poupança e tem-se investido muito na modernização. Os agricultores têm feito um grande investimento e os primos de rega também estão a fazer. E fala de estudos... Estamos a falar aqui de 2 situações, 2 associações de regantes. Como é que vocês pensam? Ou seja, por que não as 2 associações se unirem e fazerem um estudo que seja válido, enfim, para esta ligação a Santa Clara? Eu posso dizer aqueles passos que já contactei com os meus colegas, já contactei com os presidentes de Câmara e neste momento já fiz uma reunião com o presidente da Câmara de Lagos. Eles têm uma associação que é os 3 concelhos, que seja Lagos, Jales de Ura e Vila de Bispo, que é a Associação Terras do Infante, e em princípio ele vai reunir com os 2 colegas para que seja a Associação Terras do Infante a desenvolver este estudo. Portanto, isso está bem encaminhado para que o estudo passe do papel à prática, passe que isso seja aberto o concurso e que seja adjudicada a minha empresa para fazer o estudo. E também tenho defendido isso com a senhora Ministra do Ambiente, tenho falado que necessitávamos de apoio para que se desenvolvesse este estudo. Este estudo é muito importante. Muito bem. Ilídio, da sua parte, em relação ao estudo? Em relação ao estudo, corroboro o que diz o colega Marreiros. A Associação de Regantes daqui de Silves tem todo o interesse e vontade e obrigação em participar no estudo, independentemente de quem o promova, independentemente de quem seja capaz de o executar. No que aqui me diz respeito e a forma como entendo o problema é que estamos aqui junto desta mesa enquanto gestores de entidades fornecedoras de água, de agricultores e, portanto, não estamos aqui enquanto técnicos, enquanto engenheiros da matéria, mas enquanto cidadãos que olham para o problema, olham para o território e têm ideias quanto às soluções que devem ser adotadas. Evidentemente que o conhecimento das matérias acelera eventuais caminhos para as soluções, mas as soluções devem ser técnicas, devem ser bem sustentadas e bem defendidas, terem um pouco de opinião, terem um pouco de, eu penso que terem muito de base científica para decidir. E deste ponto de vista, julgo que nunca pode ser descurado o custo económico para a sociedade, a eficiência económica, o custo financeiro e
a funcionalidade, isto é, o lado onde a engenharia hidráulica, assim, entra e dá respostas. Porque é que eu, só de um ponto de vista, me parece que Odloca é o ponto ideal de chegada. É porque, do ponto de vista gravítico, do ponto de vista até de cotas e de capacidade, ela permite cumprir na perfeição este desidrato de ser uma distribuidora de recursos. Uma distribuidora de recursos. Se nós olharmos, digamos, admitamos, por hipótese, na minha ótica, que é a bravura que faz esta função, que recolhe água, e em caso de necessidade da zona mais oriental do Algarve, por referência à gravura, os custos de trazer essa água para aqui, os custos de energia e tudo, não têm nada a ver com aqueles que poderemos vir a suportar vindo com a água sendo distribuída para as duas zonas, para as duas áreas a partir do... É uma questão de geografia, é uma questão de aritmética, é uma questão de engenharia simples, digamos, de ciência, isto é, de conhecimento empírico, digamos, quase básico. Portanto, por aí parece-me que não há discussão, nem há discordância. Já que Espanha está de acordo, ou ficou de acordo em libertar água para Portugal, não é, do Guadiana, vamos lá aproveitar a água que Espanha vai libertar, não é? Macário, está a abanar a cabeça? Estou a abanar a cabeça porque não é a Espanha que liberta a água. Claro. A água é tão portuguesa como espanhola. A Espanha leva 70 hectómetros há 48 anos para regar os campos do Elva, aparentemente sem qualquer acordo com Portugal. O acordo apenas foi estabelecido agora em outubro para, no fundo, dar valia a uma coisa que era feita há 50 anos sem autorização expressa. E, portanto, foi à paula desses 60 ou 70 hectómetros que vão para o Elva que foi desenhado um acordo para os outros 60 hectómetros ficarem destinados ao Algarve, 30 para Barlavento, 30 para Sotavento. Para Sotavento há, de facto, um concurso a correr, que é o que falámos do Pomarão. Para o Barlavento, eu acho que as coisas têm que se desenvolver do lado da procura para a oferta. Explicando por outras palavras, é preciso que a água chegue à bravura. Então é da bravura para trás que temos que estudar o problema. Porque não é o Alqueva que se vai avançar e disponibilizar para trazer água para o Algarve. Tem que ser do lado da procura, do lado de onde ela faz falta, que temos que estudar até chegar ao Alqueva. Portanto, este estudo tem que ser desenvolvido. Se o destino final é a bravura, tem que ser começado o estudo dali para trás. Para chegar a Santa Clara, chegar ao Monte da Rocha, chegar ao Alqueva. Esse estudo tem que ser feito. É preciso fazer um caderno de encargos, que é uma coisa simples, e depois lançar um estudo. É esse estudo que vai depois ligar com o Arado, ou com o Funcho, ou com o Odloca, não me meto nesse assunto, se é que o destino final é a bravura. É o lado onde ela faz falta, é o lado da procura. Então desenvolve-se daí para trás. É tão simples como isso. Portanto, é preciso dar passos, não é? Imediatamente. Muito bem, então vamos continuar aqui e eu passava também aqui a um outro tema, que é mais o tema da questão da eficiência e da modernização, e a perguntar ao António, tem 11 milhões de euros aprovados para modernizar o perímetro de rega de Alvor em 2 fases. Quando é que começam as obras? O que é que vai ser realizado e qual é que é o aumento de eficiência previsto na distribuição da água face à atual? É assim, portanto, isto nos últimos anos não tem havido investimentos no perímetro de rega do Alvor. Ou seja, o perímetro de rega do Alvor está, não digo que está igual, mas as infraestruturas estão muito idênticas à altura da construção, que foi os anos de 1958 e 59. Portanto, o investimento em alguns dos condutores gerais levou a alguma tela, mas está ultrapassado. Portanto, os perímetros de rega do Sotavento e uma grande parte do perímetro de rega aqui de Silves já estão numa fase, o Sotavento já que terminou a da pressurização, o Silves está já para a parte final e nós aqui estamos a começar como? Foi feito um projeto, o projeto foi dividido em 2, tem a primeira fase e a segunda fase. Neste momento a primeira fase já foi lançado o concurso, foi abertas as propostas e neste momento o júri está a analisar as propostas. Portanto, há várias propostas, portanto, tudo leva a crer que agora o júri acabe de analisar as propostas, que proponha a adjudicação a uma determinada empresa e que depois, problema, pode haver alguma reclamação ou não, e a seguir o contrato. Portanto, tudo leva a crer que nos próximos meses, os próximos 2 meses, se tudo correr bem, a obra se irá iniciar. E vai-se iniciar como? Vai-se iniciar com um reservatório. Portanto, a água irá ser bombada para esse reservatório para ganhar pressão. E depois
entrar no condutor geral, agora não, entra nas infraestruturas novas que são modernizadas. Portanto, vai ter o reservatório, vai ter a central de bombagem e a central de filtragem, bem como um quilómetro e meio já de condutor geral nesta primeira fase, que são 11 milhões e 200 mil mais IVA. A segunda fase, isto é PRR, tem que estar finalizada esta obra no próximo ano. Portanto, é uma obra que temos que andar. Tem que vir para o terreno. E com essa obra pensa que a eficiência... Aliás, qual é que é o grau de eficiência atual e o que é que vai permitir? Esta obra será o coração. Portanto, e depois a horta, as veias, é mais tarde que será na segunda fase, que será o condutor geral, bem como a rede secundária e terciária. Ou seja, com esta obra concluída, leva-nos a dizer que temos uma eficiência de 95%, põe 4 ou 5%, ou aqui o engenheiro Macário falou em 2%. Portanto, é quase plena, podemos dizer que é do dia para a noite. Ou seja, neste momento nós temos 25% de perdas, e com um grande esforço do nosso pessoal da associação, da manutenção que faz, porque o canal, portanto, os materiais estão no fim de vida, portanto, já não aguentam mais, e já não se usa este tipo de infraestruturas. Canal a céu aberto, não é? O que se usa, portanto, é a modernização do perímetro. Portanto, eu diria que esta obra é importantíssima em termos de eficiência. E, por outro lado, com esta obra, leva-nos também a dizer que, mesmo tendo-nos menos água armazenada, nós conseguimos, portanto, fornecê-la aos agricultores, porque deixamos de ter aquela água que se perdia, fica para o ano seguinte. Portanto, é total. Eu poderia dizer aqui que a eficiência é quase total, ou é total, porque as perdas ficam umas percentagens diminutas. Portanto, isto é a parte principal. Mas também queria dizer-vos aqui que, paralelamente a isto, nós também temos estado a analisar e a reforçar com o Governo no sentido de olhar para a questão da água das hectares, as APRs. Ou seja, em Portimão, que tem a hectare da Companheira, que produz uns níveis muito elevados de água, mas não tem qualidade para ser injetada nas infraestruturas para se regar os campos de golfe. Portanto, isto também será uma obra, portanto, no pacote financeiro, que é para a modernização do perímetro de rega, isto também lá está, que é a questão de aproveitar a água das hectares para regar os campos do golfe. Portanto, com estas obras, com as autarquias também a fazer um grande investimento no melhoramento das perdas de água, leva-se que o Algarve vai ficar bem preparado, com boas infraestruturas para os próximos anos. Agora, isto são obras que levam algum tempo e que, portanto, levou-se muito tempo a decidir fazer as obras. E João, porque o António estava aqui a falar da questão das águas residuais tratadas, eu tinha aqui esta pergunta para si, que é: como vê este tema das águas residuais tratadas para uso agrícola, e se era, ou seja, usaria este tipo de águas para regar os seus pomares? Bom, temos aqui uma série de problemas que temos que resolver. Os problemas temos que encontrar soluções, estudar e perceber como fazer, porque é assim, muitas das hectares têm intrusão salina, portanto, o que dificulta o tratamento. Depois, o tipo de tratamento de água para a agricultura tem que ser um tratamento, portanto, superior ao tratamento secundário, digamos assim, porque estamos a regar, portanto, e a produzir produtos agrícolas. Temos que assegurar, portanto, a segurança alimentar, portanto, desses produtos agrícolas. Portanto, temos que encontrar essas soluções em termos de qualidade, de custo de tratamento, portanto, de produção e também de transporte. Eu penso que nesta fase, e para a agricultura e ao nível que estão as hectares, para transportar essa água para a agricultura, digamos que só uma pequena parte dessa agricultura é que poderia ser, digamos que, usada para isso, de acordo com, digamos, com o tratamento adequado, e também perceber qual é o custo que tem esse tratamento, e como eu disse, e também o transporte. Portanto, tem que haver um investimento de transporte para entregar essa água. Depois temos que ter também, naturalmente, outros cuidados, que é
o impacto ainda não se conhece, portanto, usando estas águas, o impacto nos solos a médio e longo prazo. Portanto, eu sei que o COTRE tem 2 estudos neste momento e estão a estudar e, digamos que, a trabalhar todo este tipo de situações para perceber, quantificar tudo isto. Eu acho que nesta fase, com um tratamento, digamos que mais simples e menos oneroso, estas águas deverão ser usadas para campos de golfe, usos urbanos, rega de espaços verdes. Portanto, acho que isso seria o ideal nesta fase. Embora não se coloque de parte, de facto, de vir ser utilizado na agricultura, mas vejo com muita dificuldade nós conseguirmos tratar esta água e entregá-la, digamos que, ao setor agrícola, porque terá um custo muito oneroso e levará muito tempo também a chegar ao setor agrícola. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Ilídio, perguntava-lhe em primeiro lugar, porque aqui o perímetro de Silves, Lagoa e Portimão já fez obras de modernização há uns quantos anos, não sei precisar há quantos, mas não foi assim há tantos. Não, foram recentes. Foram recentes, não é? E então eu perguntava-lhe que ganhos de eficiência é que houve com estas obras e que impactos positivos é que teve na agricultura? Olha, nós modernizámos 2 blocos, entraram em funcionamento em datas diferentes, e o resultado foi que, numa primeira fase, no primeiro bloco que entrou em funcionamento, nós melhorámos a nossa eficiência global em cerca de 10%, isto é, um só bloco, 1/3 da área, contribuiu com uma melhoria de 10% na globalidade. A entrada do segundo bloco acrescentou mais 10%, portanto, nós neste momento estamos com cerca de 78% de eficiência, o que é bom quando comparamos com os pouco mais de 60% no bloco antigo de Odloca, que tem exatamente o desempenho que o colega Marreiros acabou de dizer. São estruturas antigas, são canais trapezoidais, feitos por secções ligadas, com muitas perdas, isto é, a água que entra, que nós aduzimos na entrada da barragem, digamos que pouco mais de metade chega ao fim. As outras são perdas, portanto os ganhos são totais e são indiscutíveis. E agora vão avançar para uma terceira fase de obras, não é? Vamos. Quando é que se inicia e o que é que vai ser realizado? Ora, essa pergunta é uma pergunta que eu não lhe sei responder agora, por uma razão muito simples. Nós tivemos concurso lançado para o terceiro bloco, portanto, se tudo tivesse decorrido bem neste momento, tínhamos a obra concluída, tínhamos todo o perímetro modernizado, ou praticamente com a obra entregue e a entrar em exploração. Acontece que um dos concorrentes, o concorrente ficou em segundo lugar e que tinha ganho o concurso dos outros 2 blocos, impugnou para tribunal. Perdeu em todas as instâncias. Isto é, perdeu ele, não ganhou a obra, apenas lhe aconteceu isso. Mas os agricultores e os regantes perderam para muito, que não sabem quando vão recuperar os prejuízos. E, portanto, isto é algo que nos desaponta, é algo que nos desagrada, mas pronto, é a lei, dura lex, sed lex, e, portanto, nós não encontramos forma de ultrapassar a questão. Além disso, ainda tivemos de indemnizar o concorrente que tinha ficado em primeiro lugar e que, por sua vez, nos exigiu os custos de estudo, de apresentação, de montagem, de e tudo, é que nós não pudemos esquivar-nos. Portanto, o prejuízo foi duplo. Isto é, algo terá que ser pensado na contratação pública, ou isso, não sei, eu não sou da matéria, não sou jurista, algo na contratação pública ou noutros instrumentos quaisquer legais, para que situações destas tenham custos para quem impugna, para quem se opõe e venha perder. Mas as obras que visam, que no fundo são para ser feitas, não sabe ainda quando é que vão avançar, que novos investimentos agrícolas é que podem viabilizar aqui na região? E a concluir. Portanto, quer dizer que este bloco vai ter de ir para concurso outra vez e vamos aproveitar a reequacionar o perímetro, porque o bloco, como disse, é o de Odloca e tem na sua área muitos dos terrenos que hoje têm já pouca viabilidade para a agricultura por via da salinização. São terrenos que não foram pouco cultivados, foram sendo abandonados e foram sofrendo a intrusão salina e, portanto, têm pouca aptidão, assim como estão, já têm grandes investimentos para poderem ser utilizados na agricultura. E, portanto, a nossa intenção, e esta é uma intenção já exposta à nossa tutela, de que pretendemos fazer, e estamos a preparar isso, estão aqui os técnicos que estão fazendo isso, estamos estudando e inventariando todos os terrenos, aqueles que sejam possíveis de integrar no perímetro, vendo aqueles que são possíveis,
Os primeiros são os precários, como há bocado falámos, naturalmente, e vendo os proprietários de terrenos que estejam interessados no abandono e na saída do perímetro, para podermos avançar e de uma vez só entregamos à tutela. Esta é a nossa proposta para o novo perímetro, faça-se agora o projeto que está em falta para assegurar isso. Complemento só que, das primeiras fases dos projetos, uma parte muito importante dos projetos não foram consideradas, e é aquilo que nós consideramos que é a telegestão, isto é, a gestão online, e que acabámos de lançar agora o concurso para complementar esse projeto. E, portanto, digamos, isso vai nos dar maior. O João também quer acrescentar aqui qualquer coisa sobre este tema? E eu queria um minutinho só mais, mas depois do João. Não, eu queria falar aqui, adiantar-me aqui um pouco e falar aqui um pouco sobre as medidas para, portanto, da água, a água que une. E queria passar esta fase. Exatamente, sim, era a última pergunta que tinha aqui para todos, ou seja, formular aqui a pergunta só para depois partirmos todos para a resposta. Ou seja, há 29 medidas previstas para o Algarve, com um impacto de mais 127 hectómetros cúbicos de água disponível para o Algarve. Ou seja, é uma boa estratégia para a gestão de água no Algarve? A pergunta é esta e depois todos a responder, por favor. Olha, é estratégia possível. O que nós queremos é, de facto, que se iniciem as obras, que se concretizem as obras e que se disponibilize, de facto, a água, que se reduza as perdas e todos esses investimentos estão previstos e alguns com dotação financeira, como já se falou há pouco, através do PRR, mas que parece que durante o período até final de 2026 é quase impossível que estas obras que estão previstas se realizem, que eu não sei como é que vai ser. Portanto, o engenheiro Macário também já disse que em princípio isto vai entrar no programa 2030, portanto, porque nós fazemos muitos estudos, levamos muito tempo a analisar os estudos, muitos impactos ambientais, muitos problemas, e de facto as obras nunca mais se iniciam. E aquilo que nós queremos de facto é ver obra, iniciar, ver obra e que se faça obra. Portanto, a dessalinisadora, portanto, o Pomarão, a ligação do Pomarão ao de Leite, também aquilo que já se falou há pouco, via Santa Clara Barlavento, as APRs, os tratamentos, portanto, tudo isto está previsto no PRR. Portanto, os investimentos nas perdas de água, portanto, da distribuição urbana, portanto, é necessário continuarem-se esses investimentos, porque há uma grande perda, portanto, em termos médios, fala-se à volta dos 30% portanto, da oferta, portanto, para consumo público das várias câmaras, e de facto há muito investimento a fazer. Isto não se faz nem num ano, nem em 2, nem em 5, portanto, isto é um investimento contínuo que tem que existir para baixar estas perdas. Portanto, a barragem da Fopana e do Alportel também, que nós já falámos, portanto, que ainda não existe dotação financeira, portanto, para isto, mas que está a andar muito bem, é necessário também arranjar essa dotação financeira e, de facto, partir-se para a obra. A médio e longo prazo temos, de facto, que armazenar mais água superficial, como falei há pouco também, e aumentar os perímetros de rega para resolver um pouco aqui o problema, mitigar o problema dos aquíferos que estão em grande dificuldade. E para finalizar, quero dizer o seguinte, quer dizer, nós temos o maior lago artificial da Europa, portanto, muito próximo, num país tão pequeno, um dos países mais pequenos da Europa, e nós temos de ser solidários com as várias regiões. Eu tenho dito isto e vou continuar a defender isto, e é intolerável e inaceitável que a 20, a 30, a 40 km de uma barragem, que é a barragem do Alqueva, que não haja em determinadas alturas, em determinadas fases do ano, água para dar aos animais, e que haja esta dificuldade também de regiões como o sudoeste alentejano e o Algarve, que com uma percentagem, com 1 ou 2% de água que está na Alqueva, portanto resolviam o problema em anos de maior dificuldade. E acho que é necessário se fazer investimento, pensar-se a médio e longo prazo e de facto ser solidário e tem que se fazer investimento, porque se nós fala sempre que não há dinheiro, há muito dinheiro. O problema não é o dinheiro, isto é só uma questão de vontade política, porque não é dinheiro. Portanto, em 2019 falava-se que não se poderia avançar com as barragens, não havia dinheiro, não se podia falar de barragens na Europa, que tínhamos de estar em silêncio para não criar aqui um problema. De facto, é precisamente o contrário. E há dinheiro para fazer estas obras. E também o impacto tem económico de não se fazer é muito maior do que o dinheiro que vai ter que se investir para se fazer isto.
Se nós imaginarmos, portanto, o Algarve, portanto, a região do Algarve sem água, portanto, para turismo e para a agricultura e para consumo público, naturalmente, e se não tivéssemos, digamos, São Pedro ajudado em 2024 e também agora este ano 2025, nós tínhamos aqui um grande problema. Qual era o impacto económico que nós tínhamos aqui, o prejuízo económico que nós tínhamos aqui, e recuperar pomares, recuperar o turismo e quanto é que isso representava. Portanto, nós temos que ver também nesse sentido. Portanto, eu só vejo estudos quanto custa e o problema ambiental, mas não sei o contrário. Então, isso não se fizer. Muito bem. Isto tem que ser quantificado também. E o nosso Ministro da Agricultura, enfim, do Governo agora em gestão, também disse, quando apresentou a estratégia Água que Une, que não há problema de financiamento. Vamos acreditar que assim seja. Pedi então, só para concluírem, ao António, que me diga então também qual é a sua perspectiva sobre esta estratégia Água que Une, se acha que é uma boa estratégia para a gestão de água no Algarve. Ela logo é uma estratégica, portanto, e foi uma estratégia estudada para o país, logo o Algarve também está incluído. Portanto, se está incluído, e aquilo que nos diz a nós os algarvios, portanto, foi pensado, foi estudado, e aqui sermos solidários. A palavra solidária é uma palavra que eu tenho utilizado muito nos encontros que se faz, em especial com os nossos vizinhos do Alentejo, portanto, do Alqueva, ser solidária com o Algarve. Portanto, e por aqui veio a minha ligação, as ligações entre as barragens. Isso é importante, mas isto aqui está previsto, temos que arranjar. Portanto, isto está estudado, está orçamentado, mas não está cabimentado. O problema aqui é a cabimentação destas obras. Portanto, e a cabimentação onde é que se vai buscar o dinheiro? Exatamente. Exatamente. É o envelope financeiro que tem que estar amarrado àquela obra para depois, com o projeto, lançar, abrir o concurso, mas para isso tem que haver a cabimentação. E aqui eu posso dizer que sobre a modernização do perímetro de rega, portanto, a primeira fase está cabimentada, portanto, avançou-se com o projeto e agora na fase da adjudicação. A segunda fase está prevista, portanto, a primeira, esta é 25-26, a segunda fase está prevista 27-32. No meu entender, são muito tempo. Portanto, eu acho que devia de ser logo esta obra, terminava uma fase em 26, começava pelo menos o processo burocrático do lançamento da obra em 26 e depois não até 32, até 30. Portanto, temos de ser mais práticos. Se isto é uma necessidade, se esta região é uma região com problemas de armazenamento de água e com escassez de água, portanto temos que ser eficientes para aumentar também a resiliência. E aqui, em termos do documento Água que nos une, o documento é bom, eu penso que está bem estruturado e que tem aqui as medidas principais. Agora, é necessário arranjar também o envelope financeiro para estas obras, mas estas obras têm que ser para amanhã, não pode ser para depois da manhã. Cabimentação que, pelo menos no documento que o Governo tornou público, há lá vários itens onde não está referida nem verba nem cabimentação. Pois. Isso é um facto. Há mais referências à parte urbana, quando olhamos para o documento, do que para a parte agrícola. Mas pronto, vamos ver o que é que vem aí. Ilídio, cabe-lhe assim fechar. Portanto, qual é a sua opinião sobre a estratégia Água que Une? Ou se quiser dar uma última palavra aqui para encerrarmos o nosso debate, como anfitrião tem a última palavra. Olha, Nélia, todos os que aqui estamos e estivemos, com a Gema Cara também, participámos nas discussões e nos debates que levaram à preparação da estratégia Água que Une, que se iniciou exatamente pelo Algarve. E, portanto, muitas das medidas que lá estão, eu penso que todas, ou praticamente todas, resultaram do aporte, do contributo das entidades, dos parceiros, das forças vivas, digamos assim, que deram os seus contributos. E, portanto, a série de propostas estão bem elencadas, são muito amplas, algumas eventualmente poderiam parecer miragens, pela dificuldade e pela incapacidade de podermos preparar projetos, encontrar fontes de financiamento, encontrarmos formas de implementação dessas soluções. Mas são sempre ideias que devem ser debatidas e perseguidas. Há uma que me parece que não foi ainda referida, mas que resulta, o João falou muito bem, o Gema Cara também, que é a ligação hidráulica de todo o Algarve. Qual é a vantagem de uma solução destas num futuro longínquo? É um futuro longínquo, não é no meu horizonte de vida, certamente, mas certamente sabe do que cá está. É que a utilização
a utilização criteriosa das águas de superfície permite libertar todas as águas de profundidade, todas as águas subterrâneas como recurso estratégico para o abastecimento público. E elas chegam. E também as de superfície, também chegam para a irrigação. Porque não se trata, para já, de aumentar a área irrigada do Algarve. Trata-se apenas de substituir as fontes de água. E, portanto, repare bem, só o recurso às águas residuais tratadas, só daí vêm umas dezenas de milhões de metros cúbicos, 60 a 70 hectómetros cúbicos, 60 a 70 milhões de metros cúbicos de água que nós pagamos, que passou nas nossas torneiras e que mais para aí 80%, é mais do que a Gema Cário, ele estava a ser simpático, mais do que 80% vão diretamente parar ao mar, passando aqui pelas hectares, que lhe fazem um tratamento primário e as despejam. Portanto, as hectares, para o uso dessas águas na agricultura, elas são fundamentais, porque outros países já usam, países bem evoluídos, que Israel, nós temos como, por exemplo. Israel, que nós temos como miragem e visão para os projetos que eles têm em curso, Espanha também, Malta, Chipre, isso tudo. E, portanto, as soluções técnicas têm. Agora, o custo económico só tem a ver com a natureza da produção onde essas águas vão ser alocadas. Isto é, tem a ver com o chamado preço sombra que o consumidor está disposto a pagar por um determinado produto produzido desta ou daquela maneira e o empresário também, obviamente. Portanto, os custos são esses. Eu queria que me desse só um minutinho só, é apenas o Gema Cário ter saído, mas pronto, é o que ele compreenderá, tem a ver com a solução das barragens aqui. Ele referiu muito bem, do ponto de vista metodológico, o processo a fazer. Muito bem. É ir do princípio para o fim. É retornar, portanto, ir da procura até à oferta. E, portanto, se a procura, isto é, a escassez de recurso, é notória e é evidente e é do domínio de todos, está concentrada aqui no Algarve, nesta nossa região do Barlavento, afetando a região do aproveitamento da Bravura, afetando o aproveitamento aqui de Silves. Mas algo que eu gostava agora só a ver se consigo rapidamente esclarecer. Há uma situação aqui que pouca gente entendeu ainda qual é. É a natureza da bacia hidrográfica do Rio Arade, onde está a barragem do Arade que nós gerimos. E é o seguinte, depois da construção da barragem do Funchal, o Arade ficou sem uma gota de água. Isto é, quando o Funchal agora encaixa 1 milhão de metros cúbicos, 1 hectómetro, a barragem do Arade encaixa 50 mil metros cúbicos. É 1 para 20. Isso quer dizer que o título de recurso, o TURH, que nos foi concedido, estipula entre 12 e 27 hectómetros cúbicos em média por ano. Porquê esse valor? Esse valor eram as escorrências do Rio Arade quando não havia o Funchal. Isto é, eram os volumes que aportavam ao Arade. E por isso garantiu-se o título, sendo que ela não está ali. Nós temos que mendigar acima. Mas nós não temos mais água. Nós não temos água de Odelouca. Odelouca é público. O Funchal é público. É para rega e abastecimento público. Exatamente da mesma maneira que é a barragem da Bravura. Portanto, as necessidades de água nas duas subzonas, chamamos assim, são mais ou menos idênticas. Por isso é que eu olho e vejo que me parece que o ponto adequado para a distribuição, para a chegada da água do Alentejo é Odelouca e servindo uma ou outra, as duas, em função das necessidades que em cada fase, em cada período da época do ano, se venham a identificar. É apenas isso. E, portanto, era isso que eu queria dizer e agradecer a todos, bem-vindos aqui, e acho que foi muito, muito, muito útil e espero que tenhamos conseguido demonstrar e explicar aos nossos ouvintes, de facto, como é que trabalhamos, o que fazemos em cada dia, o esforço que fazemos e os resultados que trazemos ao país do nosso esforço. Muito bem, eu agradeço a todos, ao Elídio, ao António, ao João, ao Macário, que já não está aqui connosco, teve que sair por causa de um compromisso, mas de qualquer maneira, a todos a vosso tempo, outros terem explicado um pouco aquilo que se passa no Algarve. O que é certo é que, de facto, esta região é a mais fustigada pela questão da seca e é a região que precisa de mais recursos hídricos e está visto que, no fundo, as águas superficiais são a principal solução para a região, embora complementadas com outras origens, como as APRs, como a desalinizadora e, sobretudo, uma região que está a demonstrar ao país que consegue ser muito eficiente no uso da água. Ouça este e outros episódios no Spotify e YouTube Podcasts. Este podcast tem o apoio da Magus Irrigation Systems.